Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Onda Espírita. É com muita alegria que nós nos reunimos para conversarmos um pouquinho sobre o livro Cartas de uma Morta, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este livro é de 1935. O livro compõe 125 itens. São 125 cartinhas escritas pela mãezinha do Chico, a Maria João de Deus. Nessas cartinhas, Maria João de Deus vai relatando como foi o seu desencarne, como foi a sua vida após a morte, como foram as viagens que ela fez. Ela explica o motivo pelo qual trouxe essas informações e ela se despede. Vale a pena lermos, é um livro que traz muitas informações, esclarece muitas dúvidas e é de muito fácil compreensão. Nós vamos falar especificamente hoje do item limiar da vida além túmulo. Para nós falarmos sobre esse item, vale nós comentarmos que Maria João de Deus, ela foi acometida por uma doença degenerativa. E esta doença lhe causava muitas dores e muito sofrimento. E Maria João de Deus já não aguentava passar por tudo isso. Tinha filhos pequenos, a casa para cuidar, uma mulher muito generosa, de coração bondoso, católica fervorosa, acreditava na imortalidade, só não sabia exatamente o que acontecia na vida após a morte, o que acontecia com o espírito, para onde iria. Então essas coisas a perturbavam, esse desconhecimento da vida após a morte. E ela também tinha uma outra preocupação, que era com os filhos pequenos, ficariam aos cuidados de outras pessoas e isso lhe causava grande angústia. Por esses fatores, Maria João de Deus teve muita dificuldade em se desenlaçar do corpo físico. Ela lutava muito para se manter viva. E só que, infelizmente, a doença lhe trazia muitas dores, muito sofrimento, até que ela se sentiu esgotada, não suportando mais, e enfim, ela desencarna. No desencarne, ela se sente extremamente perturbada, ela não compreende exatamente o que está acontecendo. Primeiro porque ela desconhece o que acontece com a vida após a morte, o que acontece com o espírito, e ela também não aceita deixar os filhos pequenos à mercê de outros cuidados. Ela se preocupa com eles, ela tem um grande zelo pelos filhos. Então esses dois fatores são preponderantes para que ela fique lutando para se manter encarnada na Terra. Fato este que se torna inviável, porque o corpo físico, ele realmente chega à falência. No desencarne ela se sente perdida, perturbada, sem saber exatamente o que está acontecendo. Este item basicamente ela fala sobre isso, mas ela nos traz dois grandes ensinamentos que vale a gente refletir sobre eles. Ela nos traz a primeira questão, que é o desconhecimento, O que acontece após a morte? Por que esse mistério? Por que nós temos tanto medo de morrer? Primeiro, nós sabemos que o medo de morrer ele não é ruim. Muito pelo contrário, ele está incutido dentro de nós para que a gente não ceife as nossas vidas desnecessariamente. Faz-se necessário estar aqui, encarnado, para que a gente possa cumprir exatamente aquilo que viemos para cumprir. Seja as nossas provas, as nossas expiações, os nossos desafios, a nossa melhora moral, as nossas dívidas, quitar as nossas dívidas com os nossos devedores, estudarmos, compreendermos, pregarmos o amor, a fraternidade, vivermos verdadeiramente os ensinamentos do Mestre Jesus. Então esse é o primeiro ponto. E estudar implica em saber o que acontece. Nós temos o dever de tratar a morte com muita clareza e com muita tranquilidade, assim como nós tratamos o nascimento. Nós precisamos entender que faz parte de um ciclo, nascer, viver e morrer. Nós temos muita dificuldade com os nossos familiares, com os nossos amigos, de falar sobre este assunto,
Normalmente, quando se fala da morte, as pessoas mudam de assunto, não querem saber, né? Desviam a conversa, porque na verdade para elas ainda é um mistério a ser desvendado. É como Tomé, né? Só acredita naquilo que vê, não acredita nas informações que vêm através das cartas, dos livros, né? Dos processos mediúnicos. Acredita naquilo que exatamente vê. Então isso dificulta muito o desenlace do corpo físico. Nós precisamos cada dia mais trazer este assunto para o nosso cotidiano, conversarmos sobre a morte, entendermos que é um processo comum, sabermos que todos nós passaremos por este processo e que não há uma linha ascendente. Pode ser qualquer um, em qualquer momento, em qualquer idade e em qualquer situação. Nós temos a pretensão de não sentir tanto quando um idoso desencarna e sim quando um jovem desencarna. Né? Nós fazemos essa diferenciação. Ele tinha tanto para viver, ele tinha tanto para fazer. Mas nós não sabemos o plano de vida que Deus faz para cada um de nós. Então nós fazemos um julgamento errôneo. E este julgamento errôneo nos impede muitas vezes de ter um desencarne tranquilo. Por quê? Nós somos na vida em espírito exatamente o que nós somos aqui. O que aprendemos aqui, nós levamos. O que pensamos aqui, nós levamos. Então, tudo que acreditamos aqui, nós acreditaremos na vida após a morte. E se nós acreditarmos que a nossa verdadeira vida é aqui encarnado, nós teremos muita dificuldade em nos adaptarmos à vida espiritual. Então, faz importante nós estudarmos, entendermos esse processo, sabermos que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós somos espíritos que estamos momentaneamente num corpo de carne, passando por um processo. Será mais fácil para nós e também nós vamos favorecer os nossos irmãos que vêm em nosso auxílio no momento do nosso desencarne. É a velha história que nós sempre falamos, viver bem para bem morrer. Se eu sei, se eu conheço e entendo o processo, a minha aceitação é mais tranquila. Nós temos também que acreditar nesse Pai, que é bondoso. A fé é acreditar que tudo se faz da maneira que é melhor para todos nós. Não cai uma folha da árvore se não for da permissão divina. E nós precisamos entender isso. O segundo passo que Maria João de Deus traz para nós é o apego. Ela tem dificuldades em galgar a vida espiritual porque ela está apegada aos filhos. Ela se preocupa com a criação dos filhos. Quem cuidará deles? O que será deles? Nós temos que entender que este processo terreno, nós estamos pais, mães, filhos, avós, tios, tias. Ao bem da verdade, na espiritualidade, nós somos todos irmãos. Nós viemos à Terra para passarmos por um processo de lapidação do nosso ser, da nossa evolução moral. Então, nós nos afeiçoamos em parentesco consanguíneo para que a gente cumpra os nossos desafios do plano espiritual. É um processo momentâneo que dura em média 80, 90 anos, mas que a nossa verdadeira vida está na espiritualidade. E lá nós somos todos irmãos. Então, quem ficar aqui encarnado quando nós partirmos, ficará porque ainda tem que cumprir os seus desafios. E nós precisamos respeitar este processo. Nós precisamos entender que o nosso apego atrapalha o nosso desencarne e atrapalha os nossos amados que ficam aqui. Muitos de nós, por não compreender essa passagem pelo plano espiritual, acabamos sendo obsessores dos nossos próprios parentes, atrapalhando a vida deles e a nossa também. Então nós temos que praticar o desapego, entender que a nossa verdadeira vida familiar é a espiritual, onde todos somos irmãos. Somos filhos de um Pai que nos ama
e nos dá as melhores oportunidades para superarmos os nossos desafios. Bom, era isso que nós tínhamos para comentar. Agradeço muito a presença de todos, que vocês possam também interagir com o canal, nos mandando perguntas, questões, reflexões, e que a gente possa juntos aprendermos e nos melhorarmos. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em luz e em muitas bênçãos, hoje e sempre. Até mais.